Vamos então continuar este capítulo. Vamos ver agora a prece prevendo a morte próxima. Prefácio. A fé no porvir, a elevação do pensamento ao destino futuro durante a vida, ajudam o rápido desprendimento do espírito, enfraquecendo os laços que o retêm ao corpo. E muitas vezes, mesmo ainda não estando extinta a vida corporal, a alma impaciente já fez seu vôo rumo à imensidão. Mas ao homem que, ao contrário, concentrou todos os seus pensamentos nas coisas materiais, esses laços são mais tenazes. A separação é penosa e dolorosa, e o despertar no além-túmulo é cheio de turbulência e ansiedade. Então, é importante reler, né? É sempre importante ler e reler esse livro, porque os missionários da luz do Chico, né, pelo espírito do André Luiz, que ali nós temos alguns desencarnes, um diferente do outro, e é muito importante. A gente tem o reencarne, né, no capítulo 13, que é o reencarne de Sigismundo, nós temos alguns desencarnes. É muito importante ler para a gente poder entender o processo, né? Qual é o processo aqui de reencarne e desencarne. A prece. Ó Deus, creio em vós e em vossa bondade infinita, por isso não pude acreditar que destes ao homem a inteligência de conhecer-vos, bem como a aspiração pelo futuro, para depois mergulhá-lo no nada. Creio que o meu corpo é apenas o envoltório perecível de minha alma, e que, quando ele deixar de viver, despertarei no mundo dos espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto romperem-se os laços que uniam minha alma a meu corpo, e logo terei de prestar contas do emprego da vida que deixo. Sofrerei as consequências do bem e do mal que fiz. Aí não haverá mais ilusão nem subterfúgio possível. Todo o meu passado vai desenrolar-se diante de mim e serei julgado segundo minhas obras. Vamos lembrar que quem julga somos nós mesmos. É a nossa consciência que faz o nosso julgamento. Nada levarei dos bens da terra, honrarias, riquezas, satisfação da vaidade e do orgulho. Tudo, enfim, que depende do corpo, ficará aqui. Nem a menor parcela disso irá acompanhar-me, e nada terá a menor utilidade em meu favor no mundo dos espíritos. Não levarei comigo senão o que diz respeito à alma, isto é, as qualidades boas e más que pesarão na balança de uma justiça rigorosa, pois serei julgado com severidade proporcional às oportunidades de fazer o bem favorecidas por minha posição na terra que tiver desperdiçado. Rever o capítulo 16 no item 9. Nós seremos responsabilizados pelo bem que deixamos de fazer. Por isso Jesus coloca, seja o seu sim, sim, o seu não, não. A gente não pode empurrar a vida com a barriga, a gente não pode deixar como tá para ver como é que fica. Ser omisso é se comprazer, é ser partícipe do mal. Porque quando nós estamos sendo omissos, nós estamos deixando o mal trabalhar em paz. Por isso seremos responsabilizados pelo bem que deixamos de fazer. É muito importante que nós entendamos isso. Deus de misericórdia, que meu arrependimento chegue até vós. Consenti em estender sobre mim a vossa indulgência. Se quiserdes prolongar a minha existência, que o restante dela seja empregado em reparar todo o mal que há em mim e que eu tenha feito. Se minha hora soou irreversível, levo o pensamento consolador de que me será permitido redimir, através de novas provas, a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos.
Se não me é concedido usufruir imediatamente dessa felicidade imaculada, que só é partilhada pelo justo por excelência, sei que a esperança não me é proibida para sempre e que com o trabalho, mais cedo ou mais tarde, chegarei ao objetivo conforme os meus esforços. Somos todos perfectíveis. E sempre que a gente quiser recomeçar, teremos a chance de recomeçar. Por isso a reencarnação. Sempre que a gente quiser mudar, teremos a chance de realizarmos em nós as mudanças necessárias para o nosso crescimento. Mas essa mudança é sempre dentro de nós. As coisas mudam de dentro para fora de nós, nunca de fora para dentro. E a gente fica esperando pozinho de pirilim-pim-pim ou a fada do dente, né? Ou a fada madrinha, para que as coisas mudem. A gente precisa crescer. Sei que os bons espíritos e meu anjo guardião lá estarão junto a mim para receber-me. Em poucos verei como eles me veem. Sei que reencontrarei os que amei na terra, se o merecer. E os que aqui tiver deixado virão reunir-se a mim para unirmos-nos para sempre. E, esperando por isso, poderei vir visitá-los. Também sei que vou reencontrar os que ofendi, que possam perdoar tudo o que me poderiam repreender. Meu orgulho, minha dureza, minhas injustiças, para que eu não seja tomado pela vergonha na presença deles. Perdoo os que me fizeram ou quiseram fazer o mal na terra. Não tenho ódio algum contra eles e oro a Deus que os perdoe. Senhor, dai-me a força de deixar sem lamentos as grosseiras alegrias deste mundo, que não são nada, perto das alegrias puras do mundo em que vou entrar. Nele não há mais tormentos para o justo, nem sofrimentos ou misérias. Só o culpado sofre, mas resta-lhe a esperança. Bons espíritos, e tu, meu anjo guardião, não me deixes falir neste momento supremo. Fazei luzir em meus olhos a divina luz para reanimar minha fé, se ela vier a abalar-se. Aí nós vamos ver uma nota aqui. Ver adiante, parágrafo 5º, preces para os doentes e obsediados. Agora nós vamos para uma outra parte, né? Que nós estávamos aqui na segunda parte. Vamos agora na terceira, que são a prece pelos outros. Para alguém que se encontra em aflição. Prefácio. Se é para o bem do aflito que sua prova siga seu curso, não será abreviada por nosso pedido. Isso é o mesmo que dizer, Senhor, que se cumpra a tua vontade. É assim que a gente tem que sempre colocar uma prece para os outros. Nós não podemos colocar a nossa vontade. Nós não sabemos o que é melhor para aquela pessoa pelo qual nós estamos orando. É muito orgulho nosso achar que nós sabemos, né? É muito egoísmo. Ah, não, eu quero que ele fique porque eu não quero sofrer. Não importa que ele fique torto, que ele fique sem memória, que ele fique vida vegetativa, mas eu não quero que ele morra porque eu não quero sofrer. É o suprassumo do orgulho. E isso é inconsciente. Não é que a pessoa faça isso conscientemente, mas é inconsciente. Então, se nós pararmos para pensar, a gente não quer sofrer. Por isso que a gente pede, implora que fulano, ciclano não desencarne. Porque se nós entendermos a magnitude das leis de Deus, nós vamos colocar, Senhor, que se cumpra a tua vontade. Use as minhas energias para auxiliar este ente querido, esse filho, esse companheiro, essa companheira. Use as minhas energias para auxiliá-lo naquilo que é melhor para ele. Vou repetir. Se é para o bem do aflito que sua prova siga seu curso, não será abreviada por nosso pedido. No entanto, seria impiedade desencorajar-se porque o pedido não é ouvido. Além disso, a despeito de cessar-se a prova, é possível esperar a obtenção de algum outro consolo que lhe atenuaria a amargura. O que realmente é útil para quem está sofrendo é a coragem e a resignação
sem as quais o que ele suporta não lhe traz proveito, porque será obrigado a recomeçar a prova. Portanto, é sobretudo com esse objetivo que se deve dirigir os esforços, seja chamando os bons espíritos em seu socorro, seja levantando a própria moral do aflito, através de conselhos e encorajamentos, seja, enfim, ajudando materialmente se isso é possível. Nesse caso, a prece pode também ter um efeito direto, pelo fato de dirigir à pessoa uma corrente fluídica que visa o fortalecimento de sua moral. Então ele pede para ver o capítulo 5 no item 5 e 27, deste livro, o capítulo 27 no item 6 e 10. A prece. Ó Deus, cuja bondade é infinita, consenti em amenizar o amargo da situação de... Coloca o nome da pessoa, se tal pode ser vossa vontade. Bons Espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, suplico-vos que o assistam em suas aflições. Se para seu bem suas aflições não podem ser reduzidas, fazei que ele compreenda a necessidade delas para o seu adiantamento. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que as tornará menos amargas. Dai-lhe também força de não sucumbir ao desespero, que o faria perder o fruto dessas provas e tornaria sua situação futura ainda mais penosa. Conduzi meu pensamento até ele, ajudando a sustentar sua coragem. Então a nossa oração é sempre para dar força, para dar coragem, para que aquela pessoa que nós amamos possa passar pelaquela prova ou por aquela expiação com resignação, com aprendizado, porque senão vai ter que começar tudo de novo depois. Uma prece para ação de graças por um benefício concedido a outro. Prefácio. Aquele que não é dominado pelo egoísmo alegra-se com o bem que ocorre a seu próximo, mesmo quando não o tiver solicitado pela prece. A prece. Ó Deus, seja bendito pela felicidade concedida a... E coloque o nome da pessoa que recebeu uma bênção, que recebeu uma ajuda. Bons Espíritos, fazei que ele veja nisso um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe acontece é uma prova, inspirai-lhe o pensamento de fazer bom uso dele e de não se envaidecer, a fim de que esse bem não se volte em seu prejuízo no futuro. Tu, meu bom gênio, que me proteges e desejas minha felicidade, afasta de meu pensamento qualquer sentimento de inveja e de ciúme. Afasta de mim qualquer pensamento de inveja e de ciúme. Porque quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se olha, quanto mais a gente aprende sobre nós, mais nós vemos o quanto nós somos invejosos e não percebemos. Somos ciumentos e não percebemos. E precisamos corrigir dentro de nós esses resquícios, essas tendências que trazemos conosco ao longo do tempo. Aqui, para nossos inimigos e os que nos querem mal. Prefácio. Jesus disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Essa máxima é o ponto mais sublime da caridade cristã. Mas Jesus não entende que com isso que devemos ter para com nossos inimigos a ternura que temos para com nossos amigos. Ele nos diz com essas palavras para esquecermos suas ofensas, perdoarmos o mal que nos fazem e lhes devolvermos o mal com o bem, além de nos render méritos aos olhos de Deus. Mostra aos homens a verdadeira superioridade. Ele fala para ver aqui o capítulo 12, nos itens 3 e 4. A prece. Ó Deus, perdoa colocar o nome
de quem se está perdoando. O mal que me fez e o que quis fazer, assim como desejo que me perdoeis e que ele mesmo me perdoe os males que eu possa ter feito. Se o colocastes no meu caminho como uma prova, que vossa vontade seja feita. Desviai de mim, ó Deus, a ideia de maldizê-lo, bem como todo desejo malévolo contra ele. Fazei que eu não sinta alegria alguma com as infelicidades que possam acontecer-lhe, nem incômodo algum pelos bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não sujar minha alma com pensamentos indignos de um cristão. A inveja é pensamento indigno de um cristão. Senhor, que vossa bondade possa derramar-se sobre ele e levá-lo a melhores sentimentos para comigo. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a recordação do bem. Que nem o ódio, o rancor e o desejo de devolver-lhe o mal com o mal entrem em meu coração, pois o ódio e a vingança estão presentes apenas em espíritos maus, encarnados e desencarnados. Ao contrário, que eu esteja pronto a estender-lhe mão fraterna, a devolver-lhe ao mal o bem, a ir em sua ajuda se estiver ao meu alcance. Esse é um verdadeiro cristão. É aquele que perdoa, é aquele que ajuda, perdão, é aquele que procura pagar o mal com o bem, é aquele que ajuda aquele que se diz seu algoz ou aquele que se diz seu inimigo. Porque somos todos irmãos e todos nós somos perfectíveis, chegaremos à angelitude. Então aquele irmão que às vezes a gente fala, esse fulano não presta, não serve para nada, mais tarde lá na frente você vai encontrá-lo como um mentor, como um espírito elevado. Então olhe para ele hoje como ele sendo um espírito elevado, olhe para ele hoje como ele será amanhã, porque é assim que Jesus olha para nós, como seremos amanhã. É assim que Jesus falou com Públio Lentulus, lembrem-se, né, no Paulo Estevão. Ele aproveitasse um momento, ou levaria séculos para ele aprender o que ele precisava aprender. E ele resolveu esperar os séculos, não tem problema. Mas Jesus falou com ele como fala hoje a Emmanuel, olhando o que ele seria, que é o que ele é hoje, Emmanuel. Um espírito com aprendizado, um espírito mais elevado. E todos nós iremos ser anjos, né? Como está lá no livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo. Todos percorreremos esse caminho, seremos Cristos e continuaremos o aprendizado como Cristo continua o aprendizado dele. Desejo, para provar a sinceridade de minhas palavras, que me seja oferecida a oportunidade de ser-lhe útil. Aqui está a diferença. Não é da boca para fora. Está pedindo a oportunidade de provar a sinceridade do meu perdão. Para provar o que eu estou dizendo, me dá a oportunidade de ser útil àquele que se considera meu inimigo ou aquele que me desejou ou me fez algum mal. Mas, sobretudo, ó Deus, guardai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação. Olha a diferença? Guardai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, porque ele está na pior, ele está precisando, olha como eu sou melhor do que você. Olha como eu sou bonzinho. Não. Olha como a gente escorrega, olha as frestas, né, por onde os nossos irmãozinhos instigantes entram. Até nas melhores intenções, eles entram nas frestas, é o que ele coloca aqui, eu vou repetir. Mas sobretudo a Deus, guardai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação.
oprimindo-o com uma generosidade que humilha, o que faria perder o fruto de minha ação, pois então mereceria que me fosse aplicada esta fala do Cristo: já foste recompensado. Para reler o capítulo 13, nos itens 1 e seguintes. Ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. Prefácio. Não desejar o mal aos inimigos é ser caridoso pela metade. A verdadeira caridade quer que lhe desejemos o bem e que fiquemos felizes com o bem que lhe acontece. Rever o capítulo 12 no item 7 e 8. A prece. Ó Deus, em vossa justiça acreditastes que devias alegrar o coração de... Coloca o nome da pessoa. Agradeço-vos por ele, a despeito do mal que me fez ou que tentou fazer. Se ele se aproveitar disso para humilhar-me, aceitá-lo-ei como uma prova para a minha caridade. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que eu sinta nenhum pesar com isso. Desviai de mim a inveja e o ciúme, que tanto rebaixam. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal, não no bem. E sabemos que cedo ou tarde será feita justiça e cada um segundo as suas obras. Então, o que ele está colocando aqui, que cada um de nós vai receber a cada um segundo as suas obras. Ele coloca: a humilhação está no mal, não no bem. Ninguém vai ser humilhado por estar fazendo o bem. E sabemos que cedo ou tarde será feita a justiça, como disse Jesus, a cada um segundo suas obras. Uma prece para os inimigos do Espiritismo, que era uma coisa que ainda tem, mas na época do Kardec era muito complicado, né? Era muito difícil. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando os homens vos injuriam, bem-aventurados sois quando os homens vos injuriam e vos perseguem, e mentindo, dizem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos então, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus capítulo 5, versículos 6, 10, 11 e 12. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28. Prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, e compreende também a liberdade de consciência. Lançar anátema, né, quer dizer maldição, né, uma coisa ruim, àqueles que não pensam como nós, é reclamar essa liberdade para si e recusá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor ao próximo. Persegui-los por sua crença é atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer que no que lhe convém e de abordar Deus como ele o entende. Ele escreveu este livro, esse livro foi publicado em 1864. Nós estamos em novembro de 2020. Infelizmente, algumas religiões são perseguidas em alguns lugares do mundo. Aqui no Brasil, existe intolerância religiosa em vários lugares. Existem intolerância à forma de vida, à escolha que cada um tem de como viver a sua vida, de escolher seu companheiro ou companheira. A escolha que cada um tem de escolher a sua profissão, de escolher a sua religião.
de escolher o seu grupo político, o seu grupo de pensamento em pleno século XXI. É um absurdo. Racismo em pleno século XXI. É um absurdo. Racismo de toda sorte. E existe um verniz de sociedade do brasileiro que ele fala, não, no Brasil não existe racismo, existe, é o pior de todos, porque é aquele velado, é aquele que está tão no inconsciente que a pessoa nem percebe que ela é racista. Está tendo um movimento, eu vi alguns artistas, é muito interessante colocando, eu sou um racista em desconstrução. Isso é muito interessante, porque é aquela pessoa que olhou para dentro e viu que ela é racista. Ela se diz não racista, mas lá no fundo tem uns resquícios de racismo que nós trazemos ao longo dos séculos e que ela está se desconstruindo disso, se policiando. Isso é muito bom para se tomar conhecimento e se modificar. Né? Existe nos Estados Unidos o Black Lives Matter, que é a vida negra é importante, e como a vida do amarelo, do indígena, do branco, né? De todos os seres do universo é importante, toda a vida é importante, do mineral, do vegetal, do animal. A vida do animal também é importante, ele é nosso irmão em criação, em desenvolvimento, em progresso. Ele está aqui trabalhando em progresso junto conosco, e nós já estivemos ali. É um estágio do nosso aprendizado. Já passamos e hoje estamos como hominal, como seres humanos aprendendo e crescendo. E eles olham para nós como nós olhamos para os seres superiores. Nós pedimos ajuda aos seres superiores para que possam nos ajudar a crescer. Os animais olham para nós e pedem a nossa ajuda para que nós possamos ajudá-los a crescer, a se desenvolver, a passar por esse estágio de desenvolvimento. Vamos parar e pensar na nossa irresponsabilidade diante de um planeta que nos acolhe com tanto amor e com tanto carinho, que também é um ser vivo em desenvolvimento, o nosso planeta. Vou repetir. Persegui-los por sua crença e atentar contra o direito mais sagrado que todo homem tem de crer no que lhe convém e de abordar Deus como ele o entende. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrar que se está atendo-se mais à forma que ao fundo, às aparências que à convicção. A abjuração forçada nunca trouxe a fé. Obrigar o outro a renegar a sua crença e mudá-la nunca trouxe a fé. Só pode criar hipócritas. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é segura de si mesma. Ela convence e não persegue, pois não precisa disso. O espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse mesmo uma religião. Hoje é uma religião. Na época de Kardec, ele considerava como filosofia, né? E é com essa ideia que ele implantou todos os códigos. Hoje é uma religião, como tantas outras, e todas as religiões são boas. O problema de cada religião é o ser humano que a professa, ele que distorce e ele que não pratica as coisas boas que tem na sua religião. O espiritismo é uma opinião, uma crença, fosse mesmo uma religião, porque não se teria liberdade de dizer-se espírita como se tem a de dizer-se católico, judeu ou protestante, partidário dessa ou daquela doutrina filosófica, deste ou daquele sistema econômico? Essa crença é falsa ou verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, porque o erro não pode prevalecer contra a verdade quando se iluminam as inteligências. Se é verdadeira, a perseguição não a tornará falsa. Se ela é falsa ou se é verdadeira, qualquer que seja a crença, é o tempo, desenvolvimento da ciência, que vai mostrar os ensinamentos que estão ali, se são infantilidades, criancices criadas pelo homem ou não. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa. Cresce com a grandeza e a importância da ideia.
que ela incomoda, né? A ideia nova, quando ela é grande e justa, quando ela mostra para a pessoa o quanto ela está sendo hipócrita. É o que Jesus fazia, por isso que ele incomodou tanto os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os escribas, todos do Sinédrio, todos os judeus da época ficaram incomodados, porque ele estava mostrando o quanto eles eram hipócritas e quanto eles estavam usando os ensinamentos de Moisés a favor deles, no interesse deles. Eles estavam deturpando o que Moisés trouxe. Então, por isso que ele incomodava, por isso que eles quiseram destruir. E ele está entre nós até hoje, né? Com os seus ensinamentos. A obstinação e a cólera dos inimigos da ideia são proporcionais ao medo que ela lhes inspira. Por essa razão, o cristianismo foi perseguido no passado e o espiritismo o é hoje, com a diferença, todavia, de que o cristianismo o foi por pagãos, enquanto o espiritismo o é por cristãos. É passado o tempo das perseguições sangrentas, é verdade, mas se não se mata mais o corpo, tortura-se a alma. Atacam-na até em seus sentimentos mais íntimos, em suas afeições mais caras. Dividem-se famílias, incita-se mãe contra filha, mulher contra marido. Ataca-se até mesmo o corpo em suas necessidades materiais, tirando-lhe seu ganha-pão para prendê-lo pela fome. Então ele fala aqui para ver o capítulo 23, nos itens 9 e seguintes. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que recebeis, pois provam que estáis com a verdade. Sem isso, deixar-vos-iam tranquilos e não vos atacariam. É uma prova a vossa fé, pois é vossa coragem, resignação e perseverança que Deus vos reconhecerá entre seus servos fiéis, dos quais hoje faz a enumeração para render a cada parte que lhe cabe segundo as suas obras. A exemplo dos primeiros cristãos, orgulhai-vos de carregar vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse, abre aspas, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque é deles o reino dos céus. Fecha aspas. Não temais os que matam o corpo, mas que podem matar a alma. Fecha aspas. Também disse, abre aspas, amai aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos fazem o mal e orai pelos que vos perseguem. Fecha aspas. Mostrai que sois seus verdadeiros discípulos e que vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e o que ele mesmo faria. O que ele mesmo fazia. A perseguição durará apenas por um tempo, portanto esperai pacientemente o levantar da aurora, pois a estrela da manhã já aparece no horizonte. Ele pede aqui para ver o capítulo 24, nos itens 13 e seguintes. A prece. Senhor, fizeste que se nos fosse dito pela boca de Jesus, vosso Messias, abre aspas, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, fecha aspas. Ele mesmo nos mostrou o caminho, rogando em favor dos seus carrascos. A exemplo dele, ó Deus, pedimos vossa misericórdia àqueles que desconhecem vossos divinos preceitos, os únicos que podem assegurar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo vos dizemos, abre aspas, perdoai-lhes, meu Pai, pois não sabem o que fazem, fecha aspas. Dai-nos força de suportar com paciência e resignação, como provas para nossa fé e nossa humildade, suas zombarias, injúrias, calúnias e perseguições. Desviai de nós qualquer pensamento de represália, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos. Submetemo-nos à vossa santa vontade, pois a hora da vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos
a vossa santa vontade. Então é importante que a gente respeite o outro como queremos ser respeitado. Nós fazemos um trato todos os dias quando fazemos o Pai Nosso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, usa comigo a mesma balança que eu uso para com o outro. Então nós tratamos o outro como queremos que Deus nos trate. A gente precisa parar e pensar qual é o trato que nós estamos fazendo com Deus. Porque eu estou tratando o outro como eu gostaria de ser tratado por este outro, como eu gostaria que Deus me tratasse? Se sim, ótimo, eu estou no caminho. Se não, eu preciso mudar meu rumo. Eu preciso mudar meu caminho. Porque eu serei tratado da mesma forma que eu trato os outros. Eu receberei de volta todo o sentimento, toda a energia que eu enviar. Através do pensamento. Energia mais forte ainda através da palavra. Energia mais forte ainda através da atitude, das ações. Todos nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Se elas forem boas, ótimo. Se elas não forem, elas não servirão para nada. Elas terão que estar secas como a figueira seca, que é uma metáfora ao povo de Israel. Jesus, naquela hora que falava, ele comparou a figueira como o povo de Israel, que era hipócrita, que tinha todos os ensinamentos, mas não dava fruto. Eles secariam, eles não serviriam para nada, porque a cada um seria dado conforme a sua obra. É isto que está lá na parábola da figueira seca. Era aquele povo de Israel que estava ali deturpando os ensinamentos que receberam, que só tinham a aparência, que só guardavam o conhecimento para si, nem o usavam e nem ajudavam os outros a terem esse conhecimento da forma correta. Por isso que Deus mingou tudo aquilo. E quando a gente fala dessa parábola de Jesus em relação ao povo de Israel, a gente tem que olhar porque era o povo daquela época, era o povo judaico, era o povo dele, porque ele era judeu. A gente tem que olhar porque o povo dele é a humanidade. A gente tem que olhar para isso, para a humanidade. Aquele que não tiver bom fruto, aquele que não der frutos, aquele que só tiver aparência, vai minguar, vai secar como aquela figueira. Era isso que Jesus estava colocando. Então nós temos que fazer para o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Nós temos que falar para o outro aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Nós temos que ter o sentimento para o outro que nós gostaríamos que os outros tivessem para conosco. Porque nós vamos receber aquilo que nós damos. Então, primeiro eu tenho que dar. Eu dou. E eu, dando, eu vou receber de volta, nem que seja aquilo que eu mesmo enviei. Mas, com certeza, do meu mentor, da minha família espiritual, todos aqueles que estão à minha volta, felizes com a minha mudança, felizes com o caminho que eu resolvi traçar, vão estar ali, felizes, caminhando comigo, em abraços, em orações, em alegrias. Não alegrias do mundo, mas alegrias da verdadeira vida, que é no plano espiritual. Então vamos continuar estudando, aprendendo na próxima parte deste capítulo.